Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Te convido a meditar na palavra do Senhor nosso Deus, porque eu creio que o Espírito de Deus é aquele que pode falar conosco nesta oportunidade. Eu te convido a ler a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 20 e o versículo 30 a seguir. Amém? Que Deus abençoe a meditação da sua santa e poderosa palavra. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha de tua mãe? Enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora e traze-o a mim, pois é digno de morte. Respondeu Jonatas a Saul seu pai: por que há de morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que seu pai já tinha decidido matar Davi. Pelo que Jonatas, todo encolarizado, levantou-se da mesa no segundo dia da lua nova, não comeu, porque se magoara por causa de Davi, pois seu pai o tinha ultrajado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo, no tempo ajustado com Davi, levando consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu o rapaz, e Jonatas atirou uma flecha que fez passar além dele. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele: não está a flecha mais para lá? Tornou Jonatas a gritar ao rapaz: apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e as trouxe a seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz e disse-lhe: anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi ao lado do sul e prostrou-se com o rosto em terra. Inclinou-se 3 vezes, então beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Mas Davi chorou muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, pois juramos amizade um com o outro no nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre mim e ti, e entre a minha descendência e a sua descendência perpetuamente. Então Davi se foi e Jonatas voltou para a cidade. Amém? Deus abençoe você que já entrou na live, que Deus te alcance graça para entender da palavra do Senhor, nosso Deus. Então essa palavra mostra a ira que Saul tinha contra Davi e o amor e a amizade que Jonatas tinha por Davi. E a palavra do Senhor fala que quando Jonatas descobriu verdadeiramente que o seu pai Saul queria realmente matar Davi, ele tomou a decisão de ir falar com Davi para que ele fugisse da presença de Saul. E eles haviam feito um trato que através das flechas, que ele iria falar através das flechas. Se ele mandasse a flecha ir para frente, é porque ele teria que vir embora. Se a flecha fosse para antes, é porque ele tinha que voltar. E assim ele fez. Ele atirou a flecha para além da onde Davi estava, como um sinal de que era para ele ir embora, para ele ir mais longe. Assim o moço de Jonatas não compreendeu aquilo que ele estava fazendo, né? Não entendeu o porquê daquelas flechas. Achou que era normal porque Jonatas, ele era arqueiro, né? E sempre ele usava o arco e flecha. Então sempre ele treinava ali com suas flechas. Então ele ficou sem entender aquilo, mas Davi entendeu completamente o significado daquelas flechas. Então, com a graça do Espírito de Deus, eu quero meditar hoje flechas em direção ao alvo.
que a palavra de Deus ela tem para nos ensinar, nos orientar, porque nós precisamos a cada dia aprender da palavra do Senhor nosso Deus. E quanto mais nós absorvemos da palavra de Deus, mais nós temos que aprender, porque a palavra do Senhor ela tem para nos dar. É como uma fonte inesgotável que nunca cessa. Então, frechas, no dicionário português, frecha é substantivo feminino. Haste com uma das extremidades pontiagudas e a outra chanfrada para ser arremessada com arco ou besta. Frecha, seta. O termo frecha também é usado para o símbolo gráfico utilizado universalmente para apontar ou indicar direção, sendo em sua forma mais sintética um segmento de linha com um triângulo, afixado numa ponta e uma forma mais complexa, a representação de uma frecha de verdade. Então vamos meditar na palavra do Senhor, nas frechas. Gênesis 49 e o versículo 22 e 26. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura, o frecharam e o perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos céus em cima, com bênção do abismo que faz embaixo, com bênção da fartura e da fertilidade. As bênçãos de teu pai cederão, as bênçãos de meus pais até o cume dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Então aqui é a bênção que foi entregada para José. E Jacó referia aqui como que José tivesse sido frechado por amargura por aqueles que o perseguiram. Na verdade, não foi o arco e flecha que os irmãos usaram na perseguição com José, mas a atitude deles foi como uma flechada no coração de José. Por isso que mencionou aqui Jacó, ele disse, os frecheiros lhe deram amargura, o flecharam e o perseguiram. Então, a atitude dos seus irmãos foi como se eles fossem uns flecheiros que lhe atiraram a flecha de amargura ao seu coração por aquilo que eles fizeram com o seu próprio irmão. Então, tem situações na nossa vida, irmãos, que vem como uma flecha no peito, né? Aquilo transpassa de um lado para o outro. Aqui Jacó, quando ele estava abençoando José, entregando a bênção para ele, né? A bênção ali da primogenitura para José, ele trouxe à tona como que se aquilo que os irmãos dele fez com ele fosse uma flechada, né? Como que se os irmãos dele tivessem flechado ele e aquela flecha tivesse enfincado dentro dele, trazendo todo aquele fel, toda aquela amargura, aquela tristeza sobre a vida dele. Então, há situações que pessoas são usadas pelo inimigo para nos flechar, para jogar contra nós as suas flechas. E aquilo vem mesmo assim para enfincar e para sangrar e para machucar e para ferir. Porque o que é um arco e flecha? A flecha, ela vai em direção ao alvo, né? O arqueiro ali, ele mira o seu alvo, ele entesa, né, ali a sua flecha no seu arco e ele puxa para trás
e lança ela para frente, para ela ir naquele alvo, naquela direção. Então tem pessoas que são usadas pelo inimigo para frechar as nossas vidas, para mandar aquela flecha de amargura, de dor, de angústia, de aflição. Foi isso que os irmãos de José tiveram a capacidade de fazer com ele, né? Não que José foi frechado, não, José foi vendido para o Egito, foi uma outra história. Mas a palavra do Senhor, ela fala por parábolas, né? E aqui Jacó fez uma comparação dos frecheiros quando frecham, né? A palavra de Deus fala de Urias. Davi mandou que matassem Urias. E Joabe preparou um lugar de emboscada. Porque em todas as batalhas eles jamais poderiam se aproximar do muro. Porque sempre nas pelejas, em cima dos muros, ficavam os frecheiros. Lá de cima eles miravam e com a flecha alcançava lá embaixo. Então eles nunca poderiam se aproximar do muro por causa dos frecheiros. Foi quando Joabe jogou Urias para cima do muro, onde estava no alvo dos frecheiros, ali em cima do muro. E quando os frecheiros contemplou ali a Urias, armou o seu arco e lançou a sua flecha. Então, quantos têm morrido espiritualmente por causa dessas flechas que são atingidas? Porque o inimigo, irmãos, tem uma maneira de agir. E uma das maneiras é na área sentimental. Muitas das vezes é com o nosso sentimento. Então tem pessoas que eles são usadas pelo diabo para nos ferir, para nos machucar. E aquilo vem como uma flecha ao alvo, e vai direto no peito, para sangrar o coração. Então Jacó, ele mencionava José e a atitude dos seus irmãos que fizeram com ele. Quantas das vezes você já foi ferido por palavras, por atitudes, por gestos de pessoas que muitas das vezes eram como setas, flechas, que vinha direto no coração? Porque tem coisa que dói, machuca, transpassa a alma. Então, quantas pessoas, né, que nem José, que recebeu a rejeição dos seus próprios irmãos, da sua própria família, a traição dos seus próprios irmãos, e tudo aquilo foi um golpe, foi como uma flecha ao alvo, para atingir a vida de José. Mas Jacó, ele disse: José é um ramo frutífero, o ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura, o frecharam e o perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. Então, é o Senhor que ajuda. É o Senhor que dá conforto, que dá consolo neste momento em que a pessoa é ferido, é machucado, é magoado. Então, é somente o Senhor que fortalece as mãos e que derrama da sua bênção para aliviar a ferida, machucado, causado por essas flechas, direcionadas pelo inimigo,
Muitas das vezes não é inimigo, é o próprio irmão, é o próprio parente, é o próprio da família, é o próprio da casa. Gênesis capítulo 27, versículo 3. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Então, Esaú, ele era o quê? Ele era caçador. Ele usava o arco e a flecha. Ele era um arqueiro. E Jacó, ele vivia em tendas, ele ficava mais ali com a sua mãe. Mas Esaú, ele gostava do campo, ele gostava da caça. Então ele era um arqueiro, vivia usando o arco e a flecha para procurar as suas caças. Isaac mandou ele procurar uma caça. Tomar a sua arma, a sua aljava e o teu arco e sai ao campo. Então, ele usava as flechas para caçar a sua caça. E Isaac disse para ele pegar a arma, que era a flecha, a aljava e o arco. Aljavas no dicionário português é substantivo feminino. Coldre ou estojo sem tampa em que se guardava e transportavam as setas e que era carregada nas costas pendentes do ombro. Então colocava nas costas, aonde se armazenava ali as flechas, né? E aqui ela entesava o arco e tirava a flecha e tirava a flecha e era dessa maneira que ele caçava. Então, Esaú era flecheiro, era arqueiro. Ele sabia usar aquela arma. Naquele tempo era muito comum esse tipo de arma. Era muito comum. Se usava muito o arco e flecha. A flecha pode ser feita de um graveto especial, de árvore, um graveto bem firme. Ali tem que trabalhar naquele graveto, polir aquele graveto, trabalhar naquele graveto até se formar aquela flecha, fazer a ponta dela, colocar a pena do outro lado, para ela ser bem retinha, bem firme, para ela ir lá no alvo, lá na direção certa. Então, Esaú, ele sabia muito bem manejar isso aí. Ele era um arqueiro, ele sabia pegar a flecha e ele conseguia as suas caças. E Isaac gostava muito do que ele fazia. Ele era habilitado, ele tinha habilidade com aquelas flechas. Ele tinha muita habilidade com aquelas flechas. Então, ele se sobrepujava, ele se sobressaía com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele usava, aquelas flechas, para ele caçar, para ele poder trazer alguma coisa. Deuteronômio 32, versículo 39 a 42. Vede agora que eu sou, eu somente, não há outro Deus além de mim. Eu, caso a morte, restituo a vida, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Levanta as mãos ao céu e juro por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente, e a minha mão empunhá-la para o juízo, eu me vingarei dos meus inimigos e retribuirei aos que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue e a minha espada se fartará de carne, o sangue dos mortos e dos cativos e as cabeças dos líderes dos inimigos. Então o Senhor, ele disse, eu juro por mim mesmo, porque não tem outro maior do que eu, em que eu possa jurar. Eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Então,
aqui o Senhor como um arqueiro, pegando as suas flechas e acertando ao inimigo. E o Senhor ainda diz, mas eu retribuirei aos que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue. Quer dizer, o Senhor preparado para a batalha, para enviar a sua seta, as suas flechas sobre o inimigo. E ainda o Senhor diz, eu sou, e só eu mesmo, e não há outro fora de mim. E ainda o Senhor disse, eu juro por mim mesmo, porque não tem outro maior que eu possa jurar. Eu juro por mim mesmo. Então, o Senhor é o maior, o Senhor é o poderoso. Aqui a palavra de Deus fala assim, vingarei dos meus inimigos. Então, o Senhor, como o arqueiro, que pega a sua flecha e lança contra o seu inimigo. E o Senhor diz, eu juro por mim mesmo, porque não tem outro maior. Então, por mim mesmo, que eu vingarei os meus inimigos. Assim como o arqueiro, que coloca o seu inimigo na mira, né? E fica ali mirando o seu inimigo, pronto para lançar a sua seta, a sua flecha, assim o Senhor dos Exércitos. A Bíblia fala, eu firo, eu mato, eu saro, eu curo, eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Então, só o Senhor é que pode. Por isso que nós cremos que o Senhor é aquele que peleja, o Senhor é aquele que faz, e o Senhor é Deus, né, que vinga os seus inimigos. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 e 2. Estes foram os homens que vieram a Davi em Ziclag, estando ele ainda escondido da presença de Saul, filho de Quis. Eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Estavam armados de arco e flecha, e usavam tanto a mão direita como a esquerda, para tirar pedras com fundas e disparar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Então, muitos benjamitas da tribo de Benjamim, né, irmãos de Saul, vieram até Davi em Ziclag, se unir a Davi. E a Bíblia fala que eles eram valentes, que ajudavam Davi na guerra e na batalha. Eles eram armados de arco, flecha, e usavam tanto a mão direita como a mão esquerda. Então eles tinham habilidade no arco e na flecha, tanto na mão direita como na mão esquerda. Eles sabiam manusear tanto um como o outro. E aqui fala, e atirar pedra com a funda. Tanto usavam a funda como usava o arco e flecha, né? Tanto com a mão direita como a mão esquerda, eles sabiam manusear. Os valentes que vieram a Davi, que formaram um exército de Davi, que vieram a Ziclag com Davi. Homens valentes que sabiam usar o arco e a flecha. Porque há momentos da batalha que eles usavam a espada. Há momentos da batalha que eles usavam a funda. E há momentos da batalha que eles usavam o arco e a flecha. Porque o arco e flecha vai a longa distância, né? Não é só aqui, corpo a corpo. Lá, distante, o arco e flecha vai distante, né? Então, Deus quer usar você, né? Para você ser um instrumento na mão de Deus, assim como aqueles soldados que vieram a Davi, né? Não estou falando que você vai praticar, né, o arco e flecha, porque não são todos que têm, né, essa habilidade, não é verdade? Mas espiritualmente, Deus, Ele pode te capacitar, né, te dar revestimento de armaduras do Senhor, para você poder pelejar, né? Tanto de perto como de longe, tanto com a mão direita como com a mão esquerda. A Bíblia fala, Davi mesmo disse, o Senhor adestra minhas mãos para a peleja. Então é Ele que nos dá, né, a arma certa no momento certo, a maneira certa e a estratégia certa de agir na hora adequada. 2 Crônica 26, versículo 15. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para tirar flechas, grandes pedras.
Correu a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Então o rei Uzias, a fama dele foi longe, porque ele fez invenções de máquinas que colocasse nas torres, nos cantos das muralhas, para tirar flechas e pedras grandes. Então, do alto da muralha, lá em cima, ele inventou, né, uma máquina que atirava flecha e atirava pedras, né? Então, não era só o soldado que estava ali, o arqueiro com arco e flecha, não. Essa máquina que ele inventou também atirava pedras, né, e flechas, né, contra o exército do inimigo. Então, Uzias se tornou grande até que ele se exaltou e foi infiel ao Senhor, né? Deus o prosperou, Deus o abençoou, Deus deu capacidade até para ele inventar máquina, né, para poder atirar pedras e flechas, para poder ser valente na peleja, na batalha, para ter um grande exército. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 14 a 22. O Senhor trovejou desde os céus, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas, e o dissipou raios, e o desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo. Se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Do alto estendeu a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes demais para mim. Encontraram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor se fez o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Então a palavra de Deus fala que o Senhor fez soar a sua voz e disparou as suas flechas como os raios, né? O Senhor, ele fez com que Davi fosse vitorioso sobre o seu possante inimigo, né? O gigante Golias, como aqueles inimigos que eram maiores e mais fortes do que ele. Mas o Senhor pelejou, porque o Senhor disparou flechas e o dissipou, raios, e os desbaratou. Então quer dizer o Senhor pelejando pelo seu povo, né? Quem sabe você não está vendo, mas o Senhor está pelejando por você, está pelejando pela sua causa, está pelejando pela sua vida. O Senhor está fazendo aquilo que você não vê, assim como Samuel, né? Está escrito aqui em Samuel que Davi, ele disse: o Senhor trovejou desde o céu, e o Altíssimo fez soar a sua voz, disparou flecha e dissipou raios e o desbaratou. Então, o Senhor que deu livramento, o Senhor que fez, é o mesmo que faz na minha e na sua vida. É somente você crer no que Deus pode fazer. 2 Reis, capítulo 9, versículo 22 a 25. Vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Respondeu ele. Que paz, Jeú? Respondeu ele. Enquanto as prostituições da sua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas, voltai, Jorão. E fugiu gritando para Acasias. A traição, Acasias. Então Jeú disparou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão nas costas. A flecha lhe atravessou pelo coração e ele caiu no seu carro. Disse Jeú a Abdicar, seu capitão: pega-te, lança no campo de Nabote, o Jezreelita. Lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença. Então Jeú foi ungido pelo Senhor para ele dar fim à família de Acabe. E quando ele foi contra Jorão, né, a palavra de Deus fala que ele entesou o seu arco com a sua flecha e feriu a Jorão nas costas. E
ceifou a vida de Jorão, para que a palavra do Senhor que foi profetizada pelo profeta Elias se cumprisse, né? E o Senhor desse fim à casa de Acabe, né? Por causa de todas as suas abominações, as suas feitiçarias e toda a sua idolatria, a sua maldade. 2 Reis, capítulo 13, versículo 15 a 19. Pega um arco e flecha. E ele pegou um arco e flecha. Então disse Eliseu ao rei de Israel: ponha a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o leste. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu enfrentarás os sírios em Afeque, até os destruir. Disse mais: pega as flechas. E o rei os pegou. Então disse ao rei de Israel: atira no chão. E ele atirou 3 vezes e parou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 6 vezes deverias ter atirado, então terias derrotado os sírios até os destruir. Agora, porém, só 3 vezes vencerá os sírios. Então a palavra de Deus fala que Eliseu disse para o rei de Israel que era para pegar a flecha, né? Aqui disse Eliseu: pega o arco e flecha. E ele pegou o arco e flecha. E Eliseu disse: põe a mão sobre o arco. Ele colocou a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o leste. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Então, foi como uma profecia. Eliseu falou assim: pega o arco e pega a flecha. Abre a janela. Ele abriu a janela. Agora, Eliseu colocou as mãos em cima do arco e falou assim: agora atira a flecha. Ele abriu a janela e atirou a flecha. Eliseu disse assim: essa é a flecha do livramento do Senhor, que o Senhor dará ao seu povo. Então, foi uma profecia, né? Uma profecia. Deus usando ali a vida de Eliseu para profetizar sobre a vida do rei de Israel. Atira a flecha, porque essa é a flecha do livramento do Senhor, né? E ele fez como o servo de Deus mandou. Depois, Eliseu falou para ele: agora você pega a flecha e atira ela no chão, várias vezes. E ele jogou 1, 2, 3 vezes e já cessou, né? Não deu importância para aquilo, achou: tá bom, 3 vezes já tá bom demais. O homem de Deus se indignou e disse: 6 vezes ou mais deveria ter lançado essa flecha, porque assim você destruiria totalmente os sírios. Mas agora você só vai vencer 3 vezes. Então, ali estava sendo falado por parábola, uma profecia, para que o rei de Israel viesse entender. Então, o que o homem de Deus disse? A flecha do livramento do Senhor. Então, quando o Senhor fala que ele vai dar livramento, ele atira sua flecha e confirma o livramento. Por isso, irmão, que nós temos que entender a direção de Deus, porque a flecha, ela vai na direção rumo ao alvo. A flecha, ela tem que ir numa direção. Aquele que é o arqueiro, ele sempre coloca lá na frente, né, um alvo. Lá na frente ele coloca um X. Lá na frente ele coloca algo assim que ele sabe que é lá, a mira dele tem que ser lá para acertar lá. Então daqui ele vai entesar o seu arco
e vai puxar a sua flecha para trás e jogar ela para frente. E muitas das vezes nós não entendemos isso, irmão. Quando nós somos puxados para trás e nós não entendemos, nós dizemos: Senhor, ao invés de eu ir para frente, eu estou indo para trás. Mas acontece que o Senhor quer dar impulso para essa flecha. Se a flecha ela não volta para trás, ela não vai para frente. Então, para ela pegar uma longa distância, ela é puxada para trás e jogada para frente. Assim o Senhor faz conosco. Ele nos concede os seus livramentos. E Ele muitas das vezes nos faz retornar. Muitas das vezes o Senhor nos faz regressar. Muitas das vezes o Senhor nos faz ir de novo lá atrás. Muitas vezes é necessário voltar ao primeiro amor. Voltar. Muitas vezes nós falamos: Senhor, mas não é melhor ir para frente? Agora por que eu tenho que voltar atrás? Por que, o que eu tenho que fazer aqui? Parece que a minha vida, ao invés de ir para frente, ela está regredindo. Mas não é. É que o Senhor quer nos dar uma sustentação para nós poder chegar mais longe. Porque se nós, irmãos, não fizermos da maneira correta, a flecha não chega no alvo certo. Se o arqueiro não tem uma boa mira, se o arqueiro não faz conforme, escolhe a sua boa flecha, o seu arco bem preparado, ele, muitas das vezes, ele está ali praticando, para que ele venha se tornar um perito mesmo, para que ele venha se tornar um profissional. Então ele está ali, vamos, errei uma, vai outra, errei outra, vai outra, errei outra, vai outra, até acertar o alvo. Até acertar o alvo, ele começa a ter intimidade com uma mira, a ter intimidade ali com o seu arco, com a sua flecha. E aí ele vai, até que ele se torna hábil naquilo. E muitas das vezes o Senhor, irmãos, está nos preparando. Está nos preparando, porque tem um alvo. Deus não te chamou em vão. A sua vida não é por acaso, não é porque tem que ser, porque tem que acontecer, não. Tem um alvo, tem uma mira, tem uma direção. Então você está sendo preparado. Então o Senhor nos prepara. Ele prepara, porque Ele quer tirar essa flecha da sua aljava e acertar o alvo. Nós somos essa flecha, irmão. Somos essa flecha que está sendo utilizada pelo Senhor. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Por isso que muitas das vezes a flecha não entende. Puxa vida, mas por que eu tenho que me humilhar e ir para trás? Por que eu tenho que ser humilhada desse jeito e ficar lá atrás? Porque é de trás que você vem para frente. A Bíblia não fala que os últimos serão os primeiros? Quem vai mais para trás, ele é empurrado mais para frente. Deus está te empurrando para você ir para frente. Mas para Ele te empurrar para frente, você experimentou como é ficar lá atrás. Urabashuri canta. Oremanahasuri calabaste calabashuri cai. Que essa palavra possa falar ao seu coração e que você possa crer. Porque não é minha, é palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 18, versículo 10 a 11 e 12. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa com os outros dias. Saul trazia na mão uma lança e atirou, dizendo para si mesmo: encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou dele 2 vezes. Saul temia Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Então, quando Davi estava lá tocando a sua harpa, aquele espírito maligno na vida de Saul tentou encravar ele na parede com aquela lança.
Então, quantas das vezes você está louvando, você está adorando ao Senhor, e Satanás quer te ferir, quer te matar, quer usar alguém atormentado por Satanás para investir contra a sua vida, para ver se você deixa de adorar, se você deixa de louvar, deixa de bendizer o nome do Senhor. Mas Deus pelejou por Davi. Jó, capítulo 6, versículo 4. As flechas do Todo-Poderoso se cravam em mim, e o meu espírito suga o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Então Jó sentia toda aquela amargura, como se fosse flechas no seu corpo, na sua vida, na sua mente, aquela tortura, por todo aquele estado que ele estava passando. E ele sabia que tudo aquilo era permissão de Deus. Então há momentos, irmãos, que nós somos flechados, né? Há momentos que a flecha vem inflamada e ela vem causando muitas dores, causando muitas angústias na nossa vida. Muitas vezes não é a vontade de Deus, mas sim permissão do Senhor. Porque muitas das vezes Deus tem um trabalhar na nossa vida. Muitas vezes Deus quer que nós nos aproximamos mais. Deus quer que nós fazemos mais. Ou pela chamada, por aquilo que Ele tem para realizar na nossa vida. Então, muitas das vezes somos atingidos pelas flechas, pelas setas do nosso inimigo. Jó 16, versículo 12 a 14. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, colocou-me por seu alvo, cercam-me os teus flecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa. O meu fel derrama pela terra, quebrante-me com golpe sobre golpe, arremete contra mim como um guerreiro. Então Jó se sentia como se ele fosse o alvo. E ao redor dele ajuntava os flecheiros para atingir com as suas flechas o alvo que era a vida dele. Então ele dizia, eu estava descansado, porém eu fui quebrantado. Ele se sentia como se ele estivesse rodeado de flecheiros. E os flecheiros atiravam as flechas contra ele. Então, cada coisa que passava na vida de Jó era um golpe. Um chegava, roubaram isso. O outro chegava, morreu aquilo. O outro chegou, morreu seus filhos. O outro chegou e deu cada notícia daquela. Era um flecheiro, era uma flecha que ia diretamente ao coração de Jó. Por isso que Jó disse que eu me sinto como se eu tivesse rodeado de flecheiros e eu fosse o alvo. E todos aqueles flecheiros estivessem com as suas armas, suas flechas na minha direção. Quantas das vezes nos sentimos assim, irmãos? Como se nós fosse o alvo do inimigo. Como se as pessoas buscassem nos atingir diariamente, constantemente. Como se colocasse a nossa vida como um alvo para eles acertar. Como que se mirassem para nós no objetivo de acertar as suas setas, as suas flechas. Descarregar contra nós todo o seu fel, a sua amargura. Então era assim que se sentia Jó, rodeado por guerreiros. Imagine você, no meio de uma floresta, rodeado por caciques, por índios, né? Hoje em dia não, né? Graças a Deus. Os índios hoje em dia são, né? Graças a Deus é uma outra cultura. Mas antigamente, lá nos primórdios dos tempos, né? Existiam até canibais. Então, se encontrasse alguém e cercasse com flecha, estava morto. Estava morto. E é isso que o diabo quer fazer conosco. Quer nos matar, o diabo quer nos matar. A Bíblia fala assim, que o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir.
Então, quantas das vezes você não está rodeado de inimigo, de arqueiro, com flechas, tentando te acertar, tentando te causar males, dores e ofensas sobre a sua vida. Salmo 11, versículo 2. Pois os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirar as ocultas aos retos de coração. Então eles entesam o arco e lançam a sua seta contra a vida do justo, contra a vida daquele, né, que muitas das vezes quer fazer alguma coisa para Deus, quer obedecer a palavra do Senhor nosso Deus, quer viver uma vida digna. Salmo 38, versículo 1 a 4. O Senhor não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor, pois as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas iniquidades já ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para minhas forças. Então Davi, quando ele estava em pecado, ele sentia as suas transgressões como que se flechas cravassem sobre ele, por causa da repreensão do Senhor, porque ele sabia que ele tinha pecado, e sabia que Deus o repreendia, e sabia que Deus estava agora ali, fazendo ele sentir o peso do seu pecado. Então ele sentia toda aquela amargura do seu pecado, porque o pecado, antes de ser cometido, ele é saboroso, tem um sabor de mel, mas depois dele cometido, aí ele nos causa amargura, ele nos causa desalento, nos causa dores, né? Porque daí vem a ira de Deus, vem a repreensão do Senhor, aí vem o castigo de Deus sobre a nossa vida, e aí começamos a sentir, né, as flechas se cravarem, né, por causa do peso do pecado, porque o pecado é uma oportunidade para o diabo nos atingir com as suas setas. Salmo 45, versículo 3. Prende a tua espada coxa, ó valente, cobre-te de glória e majestade. Nessa majestade calvaga vitoriosamente, pela causa da verdade, da humildade, da retidão, que a tua destra realize coisas grandiosas. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos, do rei. Por meio delas os povos caem debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo cetro do teu reino, e é um cetro de equidade. Então aqui o salmista fala que o Senhor cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da humildade, da retidão, que a sua destra realiza coisas grandiosas e as suas flechas são agudas no coração do inimigo. Então o Senhor, ele caminha vitorioso, né? Ele lança as suas setas contra os seus inimigos e ele continua sendo eterno, vitorioso, né? Tendo na sua mão o cetro de equidade. Salmo 64, versículo 3, 4 a 7. Afia suas línguas como espada e apontam como flechas palavras amargas de lugares ocultos. Atiram sobre o inocente, disparam sobre ele repentinamente e não temem. Então o salmista diz que as línguas são afiadas como espada e são como flechas as palavras amargas. Porque temos que cuidar muito com as palavras, irmão. Porque as palavras, elas são como flecha. Né? As palavras, ela dói, a palavra, depois que ela foi, como que ela vai voltar? Não é verdade? Depois que ela saiu, não tem como ela voltar mais. Então, as palavras são como flecha. E tem pessoa que ele não sabe falar. Ele machuca com as suas palavras. As suas palavras têm veneno mortífero. As suas palavras têm setas que atinge o mais profundo do coração. Né? Então o salmista, ele diz na palavra que eles afiam a sua língua como flechas, como espada,
para entrar mesmo, para ir no profundo, né? Coisas terríveis. Vigia com as palavras, né? Tem pessoa que ele abre a boca só mesmo para falar palavras de morte, palavras para ofender, palavras para machucar, palavras para entristecer, né? Somente aquele tom de arrogância, aquele jeito de ira. Mas que Deus tenha de misericórdia, que o Senhor venha libertar e transformar. Salmo 76, versículo 3. Ali quebrou as flechas flamejantes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes, rico de caça. Os ousados de coração estão despojados e dormem o seu último sono. Nenhum dos homens de força pode usar as mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu somente és temível. Quem subsistirá à sua vista se te irares? Então é o Senhor que quebranta as flechas flamejantes, né? Porque o Senhor, ele dissipa todo o conselho de ímpio, toda a seta do adversário, todo o laço maligno contra nossas vidas. Salmo 44, versículos 5 a 7. Por meio de ti vencemos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisamos que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, nem na minha espada me traz vitória. Mas tu nos dás vitória sobre os nossos inimigos. Tu humilha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o dia todo e louvaremos o seu nome para sempre. Então o salmista diz, eu não confio no meu arco, não confio na minha flecha, mas eu confio no Senhor, que a minha vitória não vem do meu arco, não vem da minha flecha, a vitória vem do Senhor, é o Senhor quem nos concede vitória. Muitas das vezes nós não sabemos como guerrear, não sabemos como batalhar, mas o Senhor é o que peleja por nós. A nossa confiança não está no carro, no cavalo, no cavaleiro, não está no arco, não está na flecha, não está na armadura. Nossa confiança está no Senhor, exclusivamente nele. Nós não vamos confiar nos recursos humanos, nem na força, nem no poder, nem naquilo que alguém possa fazer, nem na força do braço, nem na força da carne, nem na força do homem, nem na força do dinheiro, da tecnologia. Nossa confiança está no Senhor. É nele que nós confiamos. Sabemos que é ele que nos dá a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É ele que nos concede vitória. Não é meu arco, não é minha flecha. Muitas das vezes, meu alvo, eu lanço a minha flecha, mas não acerta. Assim como o arqueiro, e muitas das vezes ele pode lançar a flecha e não consegue acertar o alvo, né? Sempre tem um impedimento para a flecha não alcançar o objetivo. Mas o Senhor, ele dá direção à flecha, né? O Senhor. A Bíblia fala que existia um simples soldado, Ciro, que ele na sua simplicidade entesou ali o seu arco e lançou a sua flecha ao rumo, sem saber a direção. Ele lançou para qualquer lado, sem saber a direção exata. E essa flecha que foi lançada de qualquer maneira para qualquer lado, o Senhor pegou essa flecha e direcionou ela até o rei Acabe. E essa flecha acertou Acabe e ele morreu. Então, quantos guerrilheiros ali, quantos guerreiros com arco, com flecha, acertando o alvo, e acertando o alvo, e acertando o alvo. Este guerreiro nem sabia onde estava o rei de Israel. Porque o rei de Israel estava disfarçado. Eles nem sabiam onde estava. Mas a flecha ela foi levada pelo Senhor. E o Senhor fez a flecha encontrar o rumo certo. Assim como a pedrinha ali de Davi, que o Senhor pegou a pedrinha de Davi e levou no rumo certinho, na
fonte do gigante. Então, você pode até entesar o arco, você pode até mirar o alvo, mas o Senhor que vai levar a flecha na direção certa. A vitória vem do Senhor. Porque muitas das vezes, irmão, nós fazemos o que podemos, o que não podemos, o que sabemos, o que não sabemos, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, e não dá nada certo. E não conseguimos. E dizemos, Senhor, eu já tentei, Senhor, eu já fiz, Senhor, eu já lutei, Senhor, eu já... Mas não dá. O Senhor diz, vai, mira o alvo, entesa o arco e manda a flecha. Eu vou levar a flecha na direção certa. E o Senhor nos dará a vitória. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Salmo 127, versículo 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha o que o salmista diz, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Então os pais têm a responsabilidade de preparar essas flechas. Flechas, elas são bem preparadas. Elas têm que ter uma ponta, né, bem feita aquela ponta. Ela tem que ter a pena lá atrás. Ela tem que ser polida. Ela tem que ser bem feitinha ali, né? Ou de madeira ou de metal. Mas ela tem que ser bem retinha. Ela tem que ser bem nos conforme. Se for uma flecha cheia de montinhos assim, ela não vai chegar em direção nenhuma. Ela tem que ser uma flecha reta. Reta, nos conforme. Então, os filhos são flechas na mão do valente. E bem-aventurado aquele que enche a sua aljava. Então, aljava é aquele bornal que põe aqui atrás, né? E aí, aquele estojo que coloca aqui atrás, coloca as flechas tudo ali atrás, na hora que chega, a hora do combate, é só pegar a flecha aqui e atesar o arco. Então, bem-aventurado aquele que enche, que tem flecha para mandar. Não é verdade? Porque os pais preparam os filhos para eles ser lançados como uma flecha. É? Quer dizer, os filhos vão para muito mais longe do que você, pai. Você chegou a tal lugar, os seus filhos vão além, a flecha vai muito mais lá na frente. Eu tenho falado, minhas filhas, onde eu não piso, vocês vão pisar, onde eu não vou, vocês vão. O que eu não faço, vocês vão fazer. As promessas que não se cumprir na minha vida, vão se cumprir na vida de vocês. Vocês são flechas na mão do valente. E o preço que tenho pagado, o ensino que tenho dado, as instruções, é para vocês ser formado. Formado para na hora de ser enviado. Porque bem-aventurado aquele que enche a sua aljava. Tem flecha para mandar. Então o Senhor, Ele vai direcionar. Para cada filho, Deus tem uma direção, um alvo. Então, a sua obrigação, pai e mãe, é formar o filho na presença de Deus, né? Trazer para os caminhos do Senhor, ensinar a palavra, ensina no caminho que deve andar, ensina o temor do Senhor, prepara eles, que eles tenham conhecimento do que é Deus, e eles vão estar preparados como flechas na mão do valente. Imagine a flecha na mão do valente. O valente, ele sabe manusear a flecha. O valente, ele sabe lançar ela no rumo exatamente.
Então é isso que Deus vai fazer, né? Como flechas na mão do valente. Então prepara os seus filhos para Deus poder usar eles como flecha, né? Que vai chegar ao alvo, porque a flecha ela vai em direção ao alvo, né? Em direção ao alvo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Capricha. Ensina o temor do Senhor ao teu filho, à tua filha. Fala de Jesus, mostra o caminho, ensina a palavra, leva para a casa de Deus, né? Ensina o que é o Senhor, a conhecer as Escrituras, aprender de Jesus, porque você vai ver essa flecha e muito mais além do que você. Salmo 91, versículos 5 e 6. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peixe que ande na escuridão, e nem praga que assole ao meio-dia. Então não temerás a flecha que voe de dia, ou a seta que voe de dia. Então não tema as setas do inimigo, porque o inimigo joga, irmão. O inimigo joga seta constantemente. Nós temos que estar em oração, nós temos que estar na presença de Deus, porque o diabo joga seta inflamadas do inimigo que vem sobre as nossas vidas para tentar interromper as nossas vidas, para tentar destruir a nossa vida. Mas o Senhor é aquele que nos livra, e Ele fala, não temerás terror noturno, nem seta que voe de dia, e nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Salmo 58, versículo 7. Desapareçam como águas que se escorrem quando armarem as suas flechas, sejam elas feitas em pedaços. Então é o Senhor que destrói as setas do inimigo, as flechas do inferno contra a nossa vida. Salmo 7, versículo 12 e 13. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada armada, e pronto está o seu arco. Ele preparou as suas armas mortais, porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então o Senhor dá oportunidade para se converter. Mas se não se converte, aí vai conhecer a ira do Senhor como flechas mortais. Salmo 18, versículo 13 a 14. E o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas setas, espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os derrotou. Então o Senhor derrota todo principado, potestade, hoste espiritual da maldade. Provérbios 7, versículo 23. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Então, aquele que procura a mulher adúltera, a mulher prostituta, ele recebe como uma flechada que lhe atravessa o fígado. Né? Sabe que ali ele vai sofrer amargamente, porque muitas das vezes ele deixa o caminho da verdade para ele ir em busca das paixões, para ir em busca das orgias. Então ele vai receber como uma flechada que lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que aquele laço é contra a sua própria vida. Gênesis capítulo 21, versículo 17 a 20. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, e foi e encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Então a Bíblia fala de Agar, que estava com Ismael ali no deserto. Ismael, filho de Abraão, estava ali porque foi mandado embora juntamente com Agar, estava no deserto, perecendo, quase morrendo de sede,
foi quando o anjo do Senhor apareceu a Agar e disse que ouviu a voz do menino. E o Senhor mostrou ali o poço d'água que ela foi, encheu o odre e deu de beber ao menino. E o Senhor fez com que ele habitasse no deserto e se tornasse frecheiro. Então Ismael foi um grande frecheiro. Ele aprendeu ali no deserto a viver, a sobreviver no deserto, usando seu arco e a sua flecha. Então, quantas das vezes nós sobrevivemos ao deserto? Então, aprenda a manusear o seu arco e a sua flecha. Aprenda a usar a ferramenta que Deus te dá. Aprenda a usufruir daquilo que Deus coloca nas suas mãos. Aprende a usar o pouco que Deus te deu. Porque muitas das vezes você tem o pouco. Mas neste pouco, Deus pode fazer muito. Assim como Deus fez na vida de Ismael. Provérbios 25, versículo 17 e 18. Retira o pé da casa do teu vizinho, para que não se enfade de ti e te odeie. Malha, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Então Salomão falou assim: sai da casa do seu vizinho. Todo dia, toda hora, todo instante na casa do vizinho, ele vai se enfadar de você. Né? E ainda diz, mas é como flecha aguda, o homem que levanta falso testemunho. Por fim você vai se ferir, porque vai dar conversa, vai dar problema. Então, sai da casa do teu vizinho. Né? É bom amizade, é bom visitar, mas esse negócio de todo dia, toda hora, todo instante. Então, Salomão, ele diz, retira o teu pé da casa do teu vizinho, que isso vai ser como uma flechada, isso ainda vai te causar muita dor ainda e muito problema. Provérbio 26, versículo 18 e 19. Como o louco que lança de si faísca, flechas e mortandade, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então fala de flechas com faíscas e mortandade. É como o homem que engana, né? Aquelas flechas que vem mesmo inflamada, né? Vem mesmo com fogo, com faísca, causando grandes desastres na vida do ser humano. Salmo 120, versículo 2 a 4. O Senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que te fará ele, ou que te acrescentará uma língua enganadora? Ele a castigará com flechas agudas do valente, com luas vivas de zimbro. Então a palavra do Senhor fala que o Senhor castigará a língua enganadora, que são como flechas agudas, né? Línguas traiçoeiras, línguas felinas, línguas malignas, que falam o que deve e o que não deve. Isaías 5, versículo 25 a 28. Ele arvora um estandarte ante as nações, de longe, e lhes assobiará, desde a extremidade da terra. Aí vem apressadamente. Não há entre eles cansado, nem quem tropece. Ninguém cochila nem dorme, não se desata o cinto dos seus lombos, nem se rompe a correia do sapato. As suas flechas são agudas, todos os seus arcos reteçados, as unhas dos seus cavalos parecem de perdeneira, as rodas dos seus carros um redemoinho. Então fala que as flechas agudas, né, de arcos entesados, Isaías profetizando que o Senhor arvorará o seu estandarte. Né? Por mais que venham com flechas agudas, por mais que venham com perseguições, mas o Senhor é aquele que tem cuidado do seu povo. Né? Porque nunca vai parar de existir perseguição. Só quando Jesus levar mesmo a igreja para o céu. Né? Aí já está com Cristo.
não tem como mais o diabo perseguir, não é verdade? Mas enquanto nós estivermos na terra, irmão, saiba que você será perseguido, será odiado, né? Muitos detestam e vão odiar mesmo, né? E vão dar lugar para que o diabo usem as suas vidas como flechas mortais para tentarem te atingir. Isaías 7:24. Com arco e flecha se entrará nele, porque a sua sarça e os espinheiros cobrirão toda a terra. Então, aqui fala que como flechas que entra, né, que penetra. Então, tem coisa que vai lá dentro, vai lá no oculto do nosso coração, né? Tem coisa que mexe muito com o nosso sentimento. Então, é só Deus, irmão, que pode nos alcançar essa graça, que pode fazer nas nossas vidas, que pode nos livrar desses momentos difíceis, de tanta amargura, né, de tanta aflição, porque os dias são maus na face dessa terra. Isaías 49, versículo 2 e 3. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me cobriu. Pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Ele me disse, tu és o meu servo, Israel, em quem manifestarei a minha glória. Então, esteja preparado para Deus te usar como uma flecha. Aqui, Isaías disse, eu estou na aljava do Senhor. E o Senhor vai me tirar da sua aljava e vai me usar como uma flecha em direção ao alvo. Né? E o Senhor disse, tu és meu servo, em quem manifestarei a minha glória. Então, esteja preparado para que Deus manifeste sobre a sua vida a sua glória. Né? Que você seja usado pelo Senhor como uma flecha em direção ao alvo, pelo aquele objetivo que Deus tem para realizar, pelo propósito de Deus na sua vida. Jeremias 9, versículo 8 e 9. Flecha mortífera é a língua deles. Eles falam engano com sua boca, fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior a arma-lhe cilada. Não os puniria eu por essas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Então Jeremias profetizando que é como flecha mortífera a língua daqueles que proferem engano. E diz assim, será que eu, Senhor, não castigaria a nação como essa? Então, certamente o Senhor tem a recompensa para aqueles que vivem na maldade. Jeremias 51, versículo 11. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Esta é a vingança do Senhor. Então Jeremias dizendo, aguçai as flechas e preparai os escudos. Esteja preparado, irmãos. A vida do cristão tem que estar constantemente preparada para o que der e vier, porque quem dirige a nossa vida é o Senhor. Lamentações 3, versículo 12 e 13. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar no meu coração as flechas da sua aljava. Então ninguém, irmãos, ninguém está livre de passar por constrangimento, de passar por decepções, de passar por angústia. Mas seja qual for este momento, essa flechada no seu peito, no seu coração, na sua alma, confia no Senhor, que o Senhor certamente te ajudará. Ele tem uma solução, Ele tem uma saída, Ele tem um escape, Ele pode resolver, Ele pode fazer, Ele pode agir. Então, esteja confiado no Senhor, entrega completamente os seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo pode fazer. Deus é aquele que pode fazer além, muito além daquilo que pedimos, porque Ele tem o poder de agir no profundo, no oculto, no escondido, no sobrenatural. Deus pode fazer o imaginável, Ele pode fazer aquilo que é tão difícil para nós, é impossível para as nossas vidas, mas não é impossível para Deus, porque Deus, Ele tudo pode fazer. Ezequiel 39, 3.
Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Então, essa é uma profecia contra Gog. Então, o Senhor desarma o inimigo. O inimigo vem contra ti, vem pelejar contra a sua vida. Mas o Senhor arrebata das mãos do inimigo o arco e a flecha. O Senhor tira da mão do adversário a ferramenta preparada contra nós. Não prosperará. Não prosperará. Porque o Senhor é aquele que peleja pelo seu povo. Abacuque 3:11. O sol e a lua param nas suas moradas, ao brilho das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Tu sais para salvamento do seu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o chefe da terra, da impiedade, despindo da cabeça aos pés. Transpassa a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças, quando avançam como uma tempestade para nos atacar. Eles vêm orgulhosos, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Então, a Bíblia fala através de Abacuque, né, que o sol e a lua param nas suas moradas ao brilho das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança, porque é o Senhor que está no controle e na direção para nos livrar da tempestade, para nos livrar daqueles que tentam nos devorar as ocultas, escondidas. O Senhor está pleiteando as nossas causas. Zacarias capítulo 9, versículo 14. O Senhor será visto sobre ele, e as suas flechas sairão como um relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, marchará nos redemoinhos do sul. Então, o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. Então, o Senhor pelejando e o Senhor agindo pelo seu povo. Então, tenha certeza de que se Deus está no controle, se Deus está na tua vida, Ele não vai deixar o seu barco afundar, Ele não vai deixar você naufragar, mas Ele vai vir em socorro, Ele vai vir em refúgio, Ele vai entrar com providência na tua vida. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, Paulo diz assim, sobretudo, toma o escudo da fé. Porque com esse escudo, quando a flecha vem, o escudo na frente, para que você não seja atingido pelas flechas, pelas setas, pelos dardos inflamados do inimigo. Então, tenha fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que nós não vemos. Então, continua crendo, tendo essa fé, essa certeza, porque aqueles que crêem, eles alcançam de Deus. A fé é o escudo que pode apagar esses dardos inflamados do inimigo, essas setas do adversário, esse terror de Satanás. Amém? Que você possa ficar com essa meditação, né? E que o Espírito de Deus possa falar cada vez mais no seu coração. Amém? Eu te convido para orar juntamente comigo, né? Há muitos que têm pedido oração, né? E a gente está sempre orando por aqueles que estão vendo as lives, por aqueles que têm sido inscritos no meu canal, no YouTube. Então, que Deus venha abençoar a vida de todos. Amém? Eu te convido para orar, vamos orar, que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Creia não em mim, mas creia no Senhor, Ele que pode fazer na tua vida. Amém? Senhor Jesus, eu te dou graça, Senhor, por essa oportunidade, eu te louvo por mais este momento, Senhor. Poder transmitir essa live, Senhor. Poder alcançar os corações que precisam ouvir a sua palavra. A sua palavra, ela é martelo que esmiuça a penha. Senhor, alcança, alcança os corações, ó Deus.
e faz tecante, o Ramachia Taracai. Senhor, confirma a tua bênção e dá vitória em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus me revela uma pessoa que você tem perdido a direção. E muitas das vezes você não sabe que rumo tomar. Você está assim, indeciso, e você está assim, muito confuso. Alabassuricai. A sua mente tem se perturbado muito e você não sabe o que fazer. O Senhor diz assim, que Ele tem um caminho no meio do mar. E o Senhor tem uma porta aberta para você. E que algo Ele fará no meio dos teus. E Ele vai mostrar que é Deus. E tu saberás que Ele faz. E para tu saber que o Senhor fala contigo. Tu fizeste um propósito com o Senhor. E tu disseste, Senhor, eu não vou falar para ninguém esse propósito. É só entre mim e ti. Mas se o Senhor me conceder a direção e a vitória que eu tanto almejo, eu quero cumprir este voto ao Senhor. E eu vou fazer de todo o meu coração. E vou entregar na sua casa para glorificar o seu nome. Então receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você está desiludido. Você já fez de tudo, mas você tem fracassado. Você tem visto que as coisas têm piorado constantemente. E parece que quanto mais você rema, mais as ondas entram dentro do barco. Parece que vai afundar, parece que vai ser destruído tudo, parece que tudo vai acabar, parece que não tem mais solução, parece que é inútil tudo que você está fazendo, parece que você rema e não sai daquilo, parece que as coisas não tem mais nem sentido. O Senhor, alabassurianda, alamanai, Ele diz para ti, busca-me, alabachorecai, porque quero eu alcançar vitória. Quero te conduzir ao povo seguro e quero te dar uma grande libertação. Alabassuricai, para tu saber que o Senhor fala contigo. A Joana, ela te propôs algo e ela disse assim, que você não tem que escolher, porque você é obrigado a aceitar. Mas o Senhor diz para ti, eu, o Senhor, estou na tua vida e vou entrar com providência e vou mostrar que sou o Senhor. Receba, o Senhor me revela uma pessoa que você está sofrendo uma ansiedade tão grande, que você está comendo desenfreadamente. Você levanta pela madrugada comendo, você amanhece comendo, passa o dia comendo, é uma coisa de louco. Você come, essa ansiedade que te perturba, que te agonia. Você está numa ansiedade muito grande. Alabassuri calamanai. E o Senhor diz para ti, aquieta o teu coração. Estou eu arrancando este mal da tua vida, alabassuriana. Estou eu entrando com providência e assinando esses papéis para ti. Para tu saber que eu falo contigo. Alabassurianda, alamanai. Quando tu entraste lá naquela loja, alabassuri calamassuri candarai, conversaste com aquela pessoa te desanimou e até mesmo te afrontou. Alabassurianda, você saiu dali e você prometeu que nunca mais pisaria naquele lugar. Mas o Senhor diz para ti que vai fazer um reboliço muito grande e vai te entregar uma grande vitória. Alabassuri canta. Receba do Senhor de calamai. Alabaixe de acebe anderevasso comanai. O Senhor me revela uma pessoa que você está sentindo uma amargura muito grande. Você não tem vontade de sorrir, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade de sair, você só quer ficar deitado, você só quer ficar preso dentro do quarto, você não quer olhar para nada, não quer ver mais nada, não quer saber de nada, parece que o mundo acabou. O Senhor diz para ti, calamanai, sai desta caverna, alabassuri calamanai, porque quero eu fazer um reboliço de massuri alabaxiricai na tua vida, demandagaçoi de camanai. Quero eu decantaramanai te usar muito nesta terra, alabassou,
decova shuricanta, arabai xerecalamai sirialamas, tuide calamanai. O Senhor diz assim para que tu saiba que o Senhor fala contigo. Tu colocaste atrás do guarda-roupa, alabassurianda lamanai, algo de calamanai, e tu falaste assim: eu vou guardar isso aqui porque eu não quero mais nem ver, eu não quero mais nem ver. E o Senhor diz para ti, calabassuricai, alabassurianda lamanai, que Ele é Deus para cumprir promessa, e Ele vai realizar o sonho, o desejo do seu coração, para você se alegrar, alabassurianda lamanai, porque a bênção vai chegar, alabassou decomanai. Tu vai saltar e vai pular, e vai chorar de alegria, vai cantar e vai dançar, porque o Senhor vai mover, decando e a sévia narrasai, e o impossível vai acontecer. Recebe de calabaçou, de calabaxaramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem visto seu filho chorar, você tem visto teu filho muito triste, muito angustiado, e você tem pedido recalabassuriando a Deus, e você tem falado: Senhor, eu não suporto ver meu filho nessa situação, eu não suporto, Senhor, essa condição que ele está passando. Entra com providência, meu Deus, faça algo. Alabassurianda lamanai. O Senhor diz que está repreendendo uma obra de bruxaria, um laço de morte. Alabassuri calamanai, alabassuri alamanai. E o Senhor diz que o Cleverson, alabassuri cantaramanai, alamanassu idecai, e o Cláudio, alabassuri andaramasturi candaramanai. O Senhor vai desamarrar a mão deles e vai entregar na mão deles uma grande vitória financeira. Alabassuri canta. Receba do Senhor, emaxerecai. Alaichorebe devasso e de resto e de cai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma parte assim do seu rosto como que se queimasse, como que se ardisse, assim, você sente a sua pele arder, queimar, parece que está queimando, está ardendo, e você fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sinto queimar minha pele, arder a pele do rosto, e o Senhor diz que está desfazendo um grande laço maligno e está te entregando uma grande libertação de calabassuricai, para tu saber que o Senhor fala contigo. Por esses dias você chegou a lavar o rosto várias vezes no dia, porque parecia que pegava fogo a sua face. Receba do Senhor e calabassurianda, arabaxerecanda aramanai. O Senhor me revela uma pessoa que a tua preocupação é tão grande que chega a te dar palpitação. Você sente o seu coração acelerado, você sente, parece assim que você vai desmaiar, te dá aquela aflição muito grande mesmo. E o Senhor diz: aquieta o coração, porque estou eu movendo recalabassurianda, e esta peleja não é tua. Vou eu agir e vou eu te entregar essa vitória, para tu saber que eu falo contigo. Alabassuri cantaramanai, lá naquele lugar aonde tu entraste, alabassurianda lamanarra suri cantaramanai, estão querendo te tirar dali de calabassuri candarai, e tu já ouviste tantas coisas, alamassuricai, alabassuri cantaramassuri alamasté, mas digo para ti: vou eu fazer um reboliço muito grande, alabassurianda, vou eu mover, vou eu agir, vou eu fazer, e esse laço será quebrado, e a vitória entrego nas tuas mãos, diz o Senhor. E calabassurianda, alai xerecai, choremanai. E o Senhor diz assim que a Vívia, alabassuri cantaramanai, ela está sendo alcançada por uma graça muito grande das mãos de Deus. E o Senhor vai alcançar ela com um privilégio muito grande, algo que o Senhor fará em benefício à vida dela. Recebe em nome do Senhor Jesus. Alabassuria, alabassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem, um parente chamado Joaquim, alabassuricantaраmanai, e esse parente está muito enfermo, muito enfermo. O Senhor está quebrando o laço de morte, está dando um grande livramento. Receba, alabassurianda, para você saber que o Senhor fala contigo. Alabassurianda lamanai. Por esses dias você tem até sonhado com essa pessoa, de tão preocupado que você tem estado com essa pessoa. Receba
receba. Em nome de Jesus, alabaçou. Alabaxuricanda alamanai. O Senhor me revela uma pessoa chamada Tânia. Alabaçuricanda alamanai. O Senhor está entrando com providência, está assinando os papéis e está entregando uma causa nas tuas mãos. Receba, alabaçuriana. Para você saber que o Senhor fala contigo, você passou por uma cirurgia e você quase decalabaçurianda que ficou na mesa, mas o Senhor te deu grande livramento. Receba, alabaçore calamai, churianda aramassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa perdoar, porque você está com o coração muito ferido, muito machucado. O que fizeram é difícil demais e você pensa: Senhor, eu não vou suportar, eu não tenho nem vontade de ver mais essa pessoa na minha frente. Eu não tenho condições de olhar para essa pessoa. O Senhor diz que está fazendo uma obra no seu coração. E o Senhor diz: perdoa, porque vou eu entrar com providência. E o Senhor diz: tu está pedindo algo para dentro da tua casa. E tu falou: Senhor, eu preciso com urgência. Eu necessito. Não é por um esporte, nem por uma brincadeira, mas é por uma necessidade. E o Senhor está entrando com providência. Recebe do Senhor, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. O Senhor vai entregar uma condição de dinheiro em tuas mãos e tu verás o grande agir de Deus na tua vida. Alabaçuricai, alabaçuricanta, alabaçuricanta. O Senhor me revela uma pessoa que você está tão desanimado que você não tem força mais para ir para a igreja. Você tem estado um desânimo profundo. E tem vezes que você até se arruma para ir para a igreja, mas quando chega na hora te dá um desânimo, uma falta de vontade e você acaba ficando em casa. O Senhor diz que está repreendendo este demônio na tua vida. E o Senhor diz assim para ti: vai buscar a face do Senhor. Porque o Senhor tem bênção espiritual, material e sentimental para entregar nas tuas mãos. Deus tem mover para agir na tua vida, mas você precisa buscar a face do Senhor. Para você saber que o Senhor fala contigo. Por esses dias você estava louvando debaixo do chuveiro e te deu uma vontade muito grande de chorar, porque você foi tocado pelo poder de Deus. Receba do Senhor e calabaçurianda. Arabaxerabacandarai. O Senhor me revela uma mãe que você tem feito campanhas em favor dos teus filhos. Você tem orado muito, você tem buscado ao Senhor. E o diabo tem usado pessoa para te afrontar, para dizer para você que não adianta mais, porque é caso perdido, que é em vão, tudo aquilo que você está fazendo. Mas o Senhor diz para ti: não confie em palavras falsas, mas creia no poder de Deus, porque se tu clama, certamente terás resposta da parte do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor, e você tem feito de tudo para voltar para a casa de Deus, mas parece que os caminhos se fecham, parece que as portas se fecham, parece que a dificuldade bate cada dia mais forte, e você não consegue chegar na casa do Senhor. Mas o Senhor diz que te toma pela tua mão, e Ele vai te dar condições de você chegar à presença dEle, porque Ele vai fazer um reboliço na tua vida. Recebe. Alabaçuri calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma dor no meio da sua cabeça. Tem hora assim que parece que vai estourar os seus miolos. Alabaçuri calamanai te dá uma irritação muito grande e você está num estresse muito grande mesmo. Você sente aquela eletricidade no seu corpo, parece que dá aquele choque assim no corpo. O Senhor está entrando com libertação e está te dando uma grande vitória. Receba da parte do Senhor. O Senhor me diz de uma pessoa que você fez um projeto e depois que você fez esse projeto, você procurou cumprir esse projeto. Mas a dificuldade está sendo muito grande, muito grande. E muitas pessoas têm virado as costas para ti. Depois que você intentou fazer isso, muitas pessoas têm procurado a te desanimar. Mas o Senhor diz para ti: levanta a cabeça, porque vou eu entrar nesta causa, e vou eu agir, calamanai, e vou entregar nas tuas mãos. E para tu saber que eu falo contigo, tu intentaste fazer, e tu foste naquele lugar, e tu falaste assim: Senhor, se é de ti, eu quero um sinal da tua parte. Usa alguém para falar comigo, alabaçuriando, alamanai, que o Senhor vai entregar nas minhas mãos. E o Senhor diz para ti: então receba, porque a vitória é sua.
Em nome de Jesus Cristo. Senhor, me revela uma pessoa e você sente um desespero dentro da tua casa. Você sente uma agonia dentro da tua casa. Parece que você não sente bem dentro da sua própria casa. Quando você está na sua casa, te dá uma irritação, uma perturbação, um desespero, uma ira muito grande. Algo assim como que falasse para você sair de dentro de casa, sumir, ir embora, desaparecer. E o Senhor diz para Tiri Calamanai, que o Senhor está repreendendo este laço maligno, esta obra de macumbaria contra a sua vida. Alabassuri Calamanai, Alabashuricai. O Senhor está te dando uma grande libertação e um grande livramento, para tu saber que o Senhor fala contigo por esses dias, quando tu entraste no seu portão, parece que você viu um vulto que entrou junto com você e te deu um arrepio no corpo inteiro. O Senhor diz para ti: aquieta o coração, porque vou eu agir nesta causa. Recebe-lhe calabaçou. Alamai chouremenderegaçai. Senhor, me revela uma pessoa que você trabalha numa padaria e você tem recebido muitas propostas nesta padaria, Alabassuri Calamanai. A tentação tem sido muito grande, Alabassuri Calamanai. Mas o Senhor diz para ti: vigia, vigia para que tu não caia no laço do diabo. E o Senhor diz assim, que ele tem algo muito além do que isso para ti, muito melhor do que isso para ti, para tu saber que o Senhor fala contigo. Alabassuri Calamanai, o Eliel, Alabassuriana Lamanai, ele chegou para você e disse assim: teme a Deus, creia no que Deus falou contigo. Alabassuri Calamassuri Calamanai, recebe de Deus, Deus vai fazer proeza na tua vida, Alabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você está procurando comprar algo e você já tem buscado, você já tem lutado para comprar, mas parece que quando vai conseguir, dá errado. E o Senhor diz assim que ele vai entrar com providência e vai entregar nas tuas mãos, para você saber que o Senhor fala contigo. Alabassurianda Lamanai, o Antônio, Alabassuri Calamaná, Alabachore Calabás, Alabassurianda, e o Pedro, Alabassore Calabassuri Candanai. Eles muitas vezes, Alabassurianda, entraram na tua casa, Alabassurianda, e conversaram contigo, Alabassurianda, e tentou te explicar, Calamaná, Suíde Calamanai, mas te deu uma ira, um ódio muito grande. Mas o Senhor diz para ti, Calabassurianda, eu vou fazer reboliço e eu vou entrar com providência. Recebe de Calabassurianda, em nome do Senhor e Calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você quase desanimou da presença de Deus. Por pouco você não saiu da casa do Senhor. Você até pensou em não voltar mais na casa de Deus, porque você foi afrontado dentro da igreja. Alguém falou palavras que foram como setas atingidas no seu coração. E você saiu muito triste e você chegou até a chorar. O Senhor diz para ti: eu sou o Senhor que posso fazer na tua vida. Não te preocupes, Alabassurianda, porque eu tenho o controle e eu vou fazer no tempo certo, na hora certa, no momento exato, e vou te dar a vitória. Recebe, Alabassurianda, Arabachuri Calamanai. Tem uma pessoa que você está lutando para fazer um curso e está muito difícil e você não tem condições também para pagar o curso, porque é muito caro. O Senhor diz que está entrando com providência e vai te dar uma grande vitória. Alabassurianda Lamanai. E Deus vai entregar esse curso nas tuas mãos. Recebe, para você saber que o Senhor fala contigo. Alabassurianda Lamassuricai. Você chegou a falar com Deus e você chegou a abrir o seu coração para Deus e falou: Senhor, eu quero, é tudo o que eu quero, este é o meu sonho, este é o meu desejo. E o Senhor está entregando nas tuas mãos. Recebe, Calabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que o diabo quer de toda maneira te tirar de dentro da tua casa. Você tem passado lutas terríveis, terríveis, fortes, muito grandes dentro da tua casa. E só pelo temor a Deus que você não tem saído de dentro de casa. Só porque você teme o Senhor, você tem suportado. E o Senhor diz assim: aquieta o coração, porque vou eu virar o teu cativeiro e vou eu mostrar que sou Deus na tua vida, para você saber que eu falo contigo.
Alabassurianda, alamanai. Você tem vivido numa fornalha ardente. Você tem sofrido terrivelmente a calúnia. Você tem sofrido o abandono, a crítica, a zombaria. Alabassuriana, alamanai. Tem uma pessoa que fala para você: o que você acha que você é? Você merece, você tem que sofrer mesmo. Você não merece nada. Alabassuri, calabassurecai. Alabaxaramanai. O Senhor disse que Ele é Deus e que Ele está na tua causa e Ele vai te entregar a vitória. Recebe a labassuriana. O Senhor me revela uma pessoa e você estava andando na rua e percebeu que estava sendo seguida. Alabassuri calamanai. E o Senhor diz: vigia, porque tem pessoa de olho em tire, calabassuriana, intentando mal contra a tua vida, pensando em tirar aquilo que é teu. Mas o Senhor está te dando um grande livramento. Receba da parte do Senhor, para você saber que é contigo. Quando você estava sendo perseguido, você chegou até a sentir palpitação, porque você andou tão rápido e foi tão rápido assim que você chegou a ficar com palpitação. O Senhor está te dando um grande livramento. Receba da parte do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você mora num apartamento e você tem pedido para Deus entrar com providência, que Deus te dê a vitória, porque você está passando algo difícil aí nesse apartamento. É algo que só Deus mesmo pode entrar nessa causa e só Deus mesmo pode fazer. Mas o Senhor diz assim, que Ele é Deus e Ele vai entregar a chave nas tuas mãos. E tu glorificarás o nome do Senhor. Alabassuriana. E o Senhor diz assim, que o Emanuel, Alabassuri Calamanai, Ele estará contigo. E Ele vai te dar maior apoio. Alabassuri calamanai. Ele não vai te desamparar. Recebe do Senhor e calabassurianda. Alabaxeira bacandarai. O Senhor me revela uma pessoa. Alabassuri cantaramanai. Você tem sentido uma dor muito forte no teu estômago. Tudo que você come, que você se alimenta, você sente uma dor terrível, terrível. E você já fez vários exames, já fez vários tratamentos e não consegue libertação. O Senhor está desfazendo um laço de macumbaria, uma obra demoníaca, e o Senhor está te dando uma grande vitória. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você sente como se tivesse um bolo no seu estômago. Parece que anda, movimenta que nem um bebê. E o Senhor está te dando uma grande libertação. Amém? O Senhor me revela uma pessoa também que você tem sentido constantemente tonturas, muita tontura mesmo. O Senhor está tocando na tua pressão e está te dando a libertação. Amém? Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está com a vida toda enlinhada. Você está enroscado. Você está no mato sem cachorro. Você não sabe o que fazer. E o Senhor diz para ti: busca enquanto é tempo. Porque o inimigo tem laços terríveis contra a tua vida. Se tu buscar ao Senhor, certamente o Senhor te livrará e o Senhor te dará vitória. O Senhor diz para ti: volta para os caminhos do Senhor, porque o Senhor está te esperando. Amém? Recebe do Senhor em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus? Levanta as suas mãos e ora juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Você que quer reconciliar com o Senhor, você tem afastado os caminhos de Deus, volta para Jesus, aonde você está. Aí aonde você está, Deus vai te conduzir à igreja, um lugar que Ele quer que você vai adorar o Senhor. Amém? Reconcilia com o Senhor. Amém? Fala: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Levanta a tua mão, fala: eu me reconcilio contigo. Escreve novamente o meu nome no livro da vida e me dá força para te servir até o último dia da minha vida. Amém? Que Deus abençoe você. A coisa mais maravilhosa é servir a Deus. Sirva a Deus com falha, com fraqueza e com tudo. Deus, Ele vai te aperfeiçoar. Deus, Ele vai te capacitar. Deus, Ele vai te ajudar a ter força para servir Ele verdadeiramente como se deve. Amém? Que Deus abençoe.
Você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, que você possa visitar o meu canal, né? Um link está escrito aí juntamente com o tema da live, que você possa se inscrever, né? Ali ver os vídeos, curtir, compartilhar, para que esses vídeos possam alcançar mais pessoas, no nome do Senhor. E você que já é inscrita, tenho orado por vocês que são inscritos no canal. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus continue cada dia mais fortalecendo a fé de vocês e alcançando vocês. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos no nome do Senhor. Amém?